Boa tarde, nós estamos na Galeria Estação, em São Paulo, Brasil. Eu sou Vilma Eide, responsável pela galeria. Essa galeria é especializada em arte popular brasileira. Eu sempre digo que a maior dificuldade é fazer com que as pessoas entendam a diferença entre arte popular e artesanato. Só para fazer bem claro e bem simples, o artesanato é toda a peça que é replicada, que é feita várias vezes, porque geralmente o artesão procura uma forma de uma peça que dê certo para venda. Pode ser cerâmica, pode ser uma cestaria, pode ser madeira, os materiais são os mais diversos. E ele, então, vai fazendo isso num número ilimitado, enquanto o mercado conseguir assimilar essas peças, ele vai fazendo. A arte já não. A arte, o artista, ele não consegue fazer a repetição de nenhuma peça, porque ele é tão criativo que ele, até por necessidade própria, ele faz uma peça diferente da outra. Hoje nós estamos aqui para mostrar para vocês em primeira mão a exposição do Antônio de Dedé, que abre amanhã. O Antônio de Dedé é um artista de Alagoas, de uma cidade chamada Lagoa da Canoa, e eu convidei hoje para participar desse nosso bate-papo a Roberta Saraiva, que é a curadora da exposição, a Germana Montemor, artista plástica, e o Laimete Garcia, que é professor titular da Unicamp. E eu vou pedir para a Roberta, como a curadora da exposição, começar a nos contar um pouquinho desse trabalho. Obrigada, Vilma. Para mim é um gosto estar aqui hoje. Essa exposição é, em primeiro lugar, uma exposição deliciosa. Eu acho que eu tenho gosto de fazer essa curadoria, porque eu acho que o Antônio Dedé é um grande artista, e todo o processo dessa curadoria, que eu acho que é super interessante contar, foi um processo muito prazeroso, né? Primeiro que a gente fez uma viagem para a Lagoa da Canoa, e aí eu tenho que contar um pouco que eu fui criada a quase 40 quilômetros, 50 quilômetros da Lagoa da Canoa, então que para mim é uma coincidência muito bacana, né? Poder voltar um pouco à minha origem à luz desse artista, né? Que faz uma conexão muito interessante com o meu passado, com essa vida hoje, de morar em São Paulo e tudo mais. Mas, de qualquer forma, eu queria dizer que o Antônio Dedé é um grande artista, que essa sala, sobretudo, que está aqui atrás da gente, é uma sala que mostra, eu acho que são as obras que têm a característica mais importante da obra do Antônio de Dedé, que são essas peças alongadas, que tem um pouco uma imagem de poste, de viga, com as extremidades bem encolhidas e com muitos detalhes, né? Acho que isso tem reminiscências de um pouco das colunas barrocas, tem reminiscências das carrancas que estão nas proas dos barcos que circularam no São Francisco, também a 40 quilômetros dessa Lagoa da Canoa. Então, é uma exposição muito interessante. Achei muita graça o processo, sobretudo por causa da viagem, porque a gente teve o gosto de viajar juntas e fazer essa escolha de obras. Então, foi super interessante contar, por exemplo, com o acompanhamento da Germana, né, Germana? E o olho nessa... Sobretudo na chegada dessa casa, porque eu já conhecia ele, né, Germana? Eu participei de um projeto, quer dizer, eu fui curadora de um projeto há 2 anos atrás, que se chamava Teimosia da Imaginação, onde nós fizemos uma exposição no Instituto Tomiotaki com esses 10 artistas e junto uma produtora de filme fez os documentários dos 10 artistas. Então eu viajei, além de ser curadora da exposição, eu fui a fotógrafa também. Então eu viajei para esses lugares onde as pessoas moravam e convivi com elas alguns dias. Foi um pouco mais tempo do que essa viagem da gente de agora. Então eu já conhecia, de alguma maneira, não só o Antônio de Dedé, mas como a sua família toda.
é muito peculiar, porque a família inteira trabalha também esculpindo. Quer dizer, ele criou uma escola ali, né? E é uma família também muito peculiar, porque eles são muito unidos. Ninguém quer sair dali, ninguém quer morar. Teve um dos filhos que veio morar em São Paulo, não aguentou, voltou, e todos trabalham muito juntos, né? E o Antônio de Dedé não tem nenhuma referência direta de origem de algum artista. Isso nasce com ele que começa a trabalhar. Então é interessante isso também, né? Porque ele não é de algum meio onde já tem outros artistas ou artesãos. Ele começa a trabalhar sozinho. Então é uma coisa intrínseca mesmo da necessidade dele de se tornar artista. Você sabe que eu fiquei muito curiosa, porque durante a visita a gente perguntou muito a ele se ele não poderia vir para a abertura. Isso. A Vilma insistiu, né, Vilma? Eu insisti muito, disse a ele, inclusive, que nós traríamos também um dos filhos dele, eu convidei, fazia questão, mas ele disse o tempo todo, não, eu não posso, não, porque está vendo aqui esses meninos, os filhos dele. Esses meninos dão muito trabalho, chego em casa meia-noite, eu fico atrás dele. Esses meninos com quem ele estava tão preocupada têm mais de 30 anos, 35 anos, e ele tem um bando de netos que fica ali tudo em volta. Mas o que eu senti mesmo é a dificuldade dele de sair daquele local, de vir para São Paulo. Eu não sei se era só medo da viagem de avião, mas de qualquer modo eu achei que seria até um pouco agressivo insistir mais, porque eu fico pensando o que faria o Antônio de Dedé, que vive na Lagoa da Canoa, um lugarejo tão simples, ele vive de maneira tão simples. O que faria ele em São Paulo? Quer dizer, acho que ele ia se sentir na Lua, provavelmente, né? Ou como nós nos sentiríamos se fosse a Lua. Então, eu achei que não devia mais insistir, né? Assim, isso me faz lembrar um pouco uma conversa que eu tive com o Laimert na sua casa, em que a gente falava sobre um outro artista de uma região não muito distante de lá, quem sabe você pode contar um pouquinho para a gente. Que você me contava que esse artista tinha ido para a abertura da exposição em Paris, e você me contava uma visita dele ao Louvre. Quem sabe você pode contar? Então, naquela conversa eu fazia referência a um artista que é daqui da galeria também, que é o Velho, e o relato que me foi contado da visita dele ao Louvre eu achei interessantíssimo, porque ele sendo um artista popular e viajando para a Europa pela primeira vez e sendo levado a uma visita ao Louvre, depois foi perguntado para ele o que ele tinha achado dessa visita. Ele tinha visto Grécia, Egito, ele tinha visto o Renascimento, etc. E o comentário dele foi muito legal, porque ele disse sem nenhuma arrogância, mas também ao mesmo tempo com uma simplicidade muito grande, que ele tinha compreendido melhor qual era o mundo dele, o que era o mundo da criação, de que mundo ele fazia parte, de certo modo, vendo aquele museu, vendo aqueles artistas. E eu achei isso fantástico, vindo sobretudo de um artista popular, mas de um artista popular que já está começando a ser considerado genial até por críticos de Nova York. Então alguma coisa está acontecendo ali, né? E eu achei interessante justamente porque parecia que ele tinha entendido que o processo de criação dele era, de certa maneira, pertencia a uma espécie de uma grande família de artistas, da qual ele fazia parte também, né? E que o fato de estar aquilo num museu tão importante, tudo não o intimidava de modo algum. Ele aceitava com uma certa familiaridade, isso que para nós seria, enfim, para mim pelo menos era extremamente surpreendente, né? Ele fazer esse comentário. Mas depois, pensando bem, eu achei que ele tinha razão. De certo modo, ele tinha razão
E eu não vou falar dele agora aqui no Google, eu acho do trabalho dele, mas eu acho que ele é um grande artista cuja obra segura o lance, digamos, de mestre. Então ele é um mestre, né? Ele é um mestre contemporâneo, ele é um mestre de matriz popular, mas ele é um mestre, né? E ele sabe que ele é mestre. Isso é que eu acho que é o que é mais interessante. Né? Porque quando a gente foi na casa dele pela primeira vez, quando a Vilma propôs fazer uma galeria, uma exposição com ele em São Paulo, há 3 anos atrás, 4, né? Ele tinha total consciência que ele era artista, mas que ninguém ainda tinha reconhecido de maneira de verdade, entendeu? Que todos os convites até então eram para participar de exposições ligadas a projetos do governo, ligadas ao artesanato, e ele tinha total noção que ele não tinha sido ainda reconhecido como artista de verdade. E o sonho dele era esse. Então é bacana isso, né? Porque ele é um artista popular de origem simples, mas ele tem total noção do que ele está fazendo, qual é o lugar do mundo, né? Acho que por isso que ele teve uma identidade tão forte no Louvre, né? Que ele achou que aquele mundo ali era o mundo dele mesmo, né? Eu acho acho que você fala uma palavra-chave nessa história. Tem um filósofo francês que é o Deleuze, que diz que a arte é criação de mundo. O velho, ele cria um mundo. Né? E o que ele viu no Louvre eram artistas que criavam mundos fortes. Né? E ele sabe que ele cria um mundo forte. Você viu, eu nunca fui lá, mas eu sei que você, a Vilma e tudo que foram lá já mais de uma vez, vocês sabem o que é o mundo do velho. E ele cria um mundo. Né? E isso que você falou, que ele não ficou nem um pouco intimidado com o Louvre. Ele, para aquilo, igual. O outro artista tanto quanto ele. Isso é que é bacana. Lanete, eu queria aproveitar que a palavra está com você e queria que você falasse um pouquinho esta dicotomia arte popular, arte contemporânea, como é que você vê esses mundos da arte? Olha, eu acho que tem para mim um fator interessante nessa espécie de dissolução de fronteiras do contemporâneo, que começou inclusive dissolvendo a fronteira tradicional moderna e depois não parou mais, porque essa dissolução contemporânea quando dissolveu a fronteira entre tradicional e moderno, bom, então qual é a referência? Né? O que vai se opor ao quê? No contemporâneo a gente tem recombinações, a gente tem recomposições, reconfigurações, mas você não tem esse tipo de oposição mais. Né? E eu acho que uma das oposições também que cai é essa oposição no contemporâneo entre o que é popular e erudito. Né? E cai, no meu entendimento, cai porque já tinha começado a cair, a bem da verdade, né, com Art Brut, por exemplo, já tinha começado a cair mais recentemente com uma revisão da arte naive, etc. Quer dizer, essas fronteiras já estavam dissolvendo desde que a arte moderna começou a ser questionada e começamos a entrar na arte contemporânea. Mas agora não faz mais sentido, justamente porque o critério é essa capacidade de criação de mundos e é de onde vem a força. Né? Onde está a força? Onde está a potência? Né? Na arte, eu acho que não faz mais sentido a gente se perguntar se ela vem de um determinado nicho, se ela vem de um outro determinado nicho, inclusive até porque, por exemplo, um grande historiador da arte como Hans Belting já escreveu um livro chamado O Fim da História da Arte. Então, nós estamos num momento em que essa reconfiguração é total. E aí há um espaço, né, que ainda precisa ser, de certa maneira, trabalhado e reconhecido, que é o espaço dentro da arte contemporânea, daquilo que se chamou de arte popular, mas que tem uma complexidade, muitas vezes, tão grande quanto a arte erudita, e às vezes até mais interessante até do que muita arte contemporânea, como a gente sabe, né? O grande passo. E o que hoje você teve contato com a exposição
do Antônio de Dendé e com os trabalhos dele. O que você achou do Antônio de Dendé? Olha, eu acho o seguinte, que a Roberta levantou alguns pontos no texto que ela escreveu para o catálogo, que eu acho que são bem interessantes. Um é a questão da personagem, né? Que ela levantou, que as figuras que a gente vê, enfim, as esculturas, são personagens. Né? E a outra questão foi essa que ela mencionou agora, que ela também trabalha no texto, que é esse caráter compacto e denso das esculturas. Né? São ou verticais ou horizontais, ali embaixo tem uma horizontal, mas elas são ou verticais ou horizontais, mas quando elas aparecem, a maneira delas ocuparem o espaço é de uma maneira compacta. Né? Se a gente pega, sei lá, um São Jorge, é impressionante a fusão nessa matéria madeira do cavalo, do cavaleiro e do dragão. Né? Você tem isso tudo como que compactado. Né? Eu fiquei me perguntando por que isso aparecia assim. Né? Por que aparece compactado? Como se tivesse insinuado assim, no nosso mundo de uma maneira compactada. Esses seres tivessem aparecido assim, ou essas personagens, é melhor do que seres. O velho faz seres, mas eu acho que aqui, né, o velho faz seres, mas eu acho que ele faz personagens. Você não quer mostrar o São Jorge para as pessoas entenderem do que você está falando? Legal, né, que a gente Vamos mostrar isso. Aqui tem 2 São Jorges que são fantásticos, né? Eu acho que quando você fala dessa criação de mundo também, do Deleuze, também aqui tem uma ideia de criação de mundo, esse artista. Eu acho que tem aqui um universo que começa com uma coisa pessoal mesmo, familiar, que vai se misturando com esses seres imaginários também, que fazem parte desse universo do São Jorge, essas sereias, esses bichos. Então, muito impressionante, por exemplo, eu acho esse que é o mensageiro, que ele fala que é uma espécie de domador do pássaro. Ele fala que o pavão é um pássaro relento. Quer dizer, que significa de fato isso, que o pavão é um animal relento? Né? Você acha que ele está querendo dizer o que com esse relento? Eu diria. São das sereias, né? Porque ele mora no interior. Que imaginário é esse? Que mundo é esse? Que cosmogonia é essa? Então, assim, e para completar, assim, o cenário de onde ele trabalha, que eu acho que também é bem interessante. Justo sobre o teto, tem uma espécie de pequena cabaninha no fundo do quintal, mas sobre esse teto tem lá um cachorro deitado e uns 15 cataventos, quase como se fosse assim, uma espécie de para-raios para uma proteção especial, para um lugar de criação. Então, eu sempre acho que há essa cosmogonia que mistura a natureza com o universo. E vocês perguntaram para ele por que tem esses cataventos todos nesse espaço, nesse lugar aí? É porque eu acho que faz parte desse universo lúdico também. A gente não perguntou diretamente, mas é uma região que venta muito. E ele, além dessas imagens que estão aqui, ele faz alguns que ele começa a trabalhar fazendo brinquedo. Sei. Tá? Então, ele faz muito esses brinquedos do universo nordestino. Então, aquele brinquedo que chama Manuel Gostoso, ele já fez assim, uma infinidade daquele brinquedo, e cada um tem uma forma diferente. E são os seres, são os personagens. Tem o médico, tem a bailarina. É muito interessante. Então, acho que o catavento entra como um brinquedo mesmo. Sim, os cataventos foi ele mesmo que fez os cataventos também. Ele que fez. Eu acho que entra como um brinquedo. É uma instalação. É inesperado encontrar um cachorro no telhado. Claro. Então, tudo isso faz parte dessa... Esse cenário. Uma cena, então existe uma cena, no bom sentido da palavra. Cena. Mas é uma cena. É uma cena. A gente sente que é um cenário, o tempo todo um cenário natural,
tá certo? Quer dizer, não foi construído, mas é um cenário, porque enquanto ele tem nessa pequena cabana, como a Roberta falou, ele tem ali a madeira para ele entalhar, ao mesmo tempo, logo ali pertinho, os filhos também estão entalhando e também fazendo peças e pintando, sabe? Então, aí tem aquelas árvores frondosas, aí você sai um pouco do terreno, tem uma plantação de fumo, sabe? Então, é tudo cenário. E acho que você tem razão, quer dizer, as figuras dele são tão do imaginário dele, que acho que fazem parte desse cenário também. Agora, o que me chama muita atenção é a maneira do tratamento que ele dá às figuras, que é sempre muito parecido, né? Ele tem um entalhe grande, em todas as formas, quer dizer, grande, nem é tão grande assim, mas tem um entalhe, e a fisionomia é sempre muito parecida. O olho, ele sempre coloca um material extra, que é um pedaço de plástico, né? Ele não pinta simplesmente. Agora, quando você vai ver a pintura é muito rústica. As cabeças que ele faz, que estão na exposição, você vai ver a pincelada dele, é totalmente livre, é quase como ele estivesse pintando uma tela. Ele não está delineando uma boquinha desenhada, ele tem uma liberdade que eu acho muito interessante. Não sei se vocês repararam isso. Eu acho que essa facilidade também acontece com a forma da madeira, né? Então a madeira vai facilitando a escultura para ele, que dá essa impressão que tem essa brincadeira, né? Então, por exemplo, nessa imagem que está aí do teu lado, eu não sei se dá para aparecer, mas que é um São Francisco todo retorcido, né? Essa coisa vertical está clara, mas a madeira colabora muito. Também acho muita graça nas sereias, quando as extremidades são projetadas para fora, né? Então, de novo, assim, acho que a madeira contribui muito para o trabalho dele, né? Ele toma partido desse elemento. E também acho que também cabe chamar a atenção para o caso das obras em que ele não pinta. Então, que essas obras também chamam a atenção, porque, de novo, a madeira parece com... Mas é interessante, Roberta, porque ele não pinta como aquele São Francisco, por exemplo, mas o pássaro em cima da cabeça de São Francisco é pintado. E o cachorrinho também. E o cachorrinho também é pintado. Então, não é por acaso, né? A gente vê que ele tem um pensamento, não é? Que em tudo tem um pensamento. Eu acho que tem mesmo tem uma coisa que me intriga bastante nele, e que eu gosto muito, é essa maneira da escultura se insinuar no espaço, porque ela vem desse modo compacto, né? E todo apertado, assim, digamos, como tudo condensado, de certo modo, num bloco, né? E eu acho que tem e aí tem uma diferença, eu acho, entre as peças que são verticais e as cabeças, por exemplo, que tem um parentesco mais com um ex-voto, de certo modo. Né? Eu acho que até nasce disso mesmo. E eu não sabia se nasceu ou não, mas eu achei que era interessante esse contraste entre os dois tipos de escultura, porque nessas peças que se insinuam no nosso espaço, é como se elas viessem de um mundo, digamos, do imaginário, justamente, mas como se viessem de um mundo inocente. Né? Quase todas elas são, para mim, ele é um artista inocente no bom sentido do termo, porque ele é inocente. As figuras que ele traz desse mundo, ou que se insinuam desse mundo para o nosso, são figuras inocentes, e a gente vê isso bem na relação que os animais têm com os corpos, por exemplo, do São Francisco, ou aquele magnífico São João Batista que tem aqui com o Cordeiro, né? São pássaros ou são bichos, etc., mas esses bichos estão todos colados no corpo do santo, né?
E quando a gente olha as cabeças, elas têm uma presença muito diferente, porque elas não se insinuam no espaço, elas estão. Né? E elas estão, parece que elas vêm mais do nosso mundo do que desse outro mundo em que essas personagens migram para cá, né? Que ele puxa elas para cá, de certo modo. Né? Você também acha um pouco que tem essa maneira diferenciada? Porque eu acho que essa maneira peculiar dele, que a Roberta explicou bem, né? Das formas verticais, né? É muito diferente. Quer dizer, você não vê nenhum artista trabalhar dessa maneira, né? Chama muita atenção. O que ele, no São Jorge, ele já fez vários São Jorge, cada um de maneira muito diferente, mas todos, a riqueza de elementos que ele cria em torno, né? Você tem que ver todos os lados, E a riqueza de detalhe que ele cria, todos os elementos que ele consegue fazer acontecer, e eles não estão estáticos, eles estão em movimento, quase que o São Jorge está matando o dragão, ou o dragão está atacando o São Jorge, tudo isso acontecendo quase que num cilindro, né? É muito interessante. Eu acho que é isso que é a grande sacada dele, né? Eu acho que São Jorge, isso que você está falando para mim, eu acho que é fundamental, porque diferente das outras imagens, por exemplo, São Francisco, porque é uma imagem estática. Por mais que ele tenha um pássaro na cabeça, ele é quase uma espécie de representação imediata de uma figura. Mas São Francisco. Porque tem os bichos, tem o bicho que está colado no corpo dele, tem uma interação. No caso do São Jorge, tem cada movimento essa imagem, ela é compactada, ela tem muito movimento, ela tem uma história contada imediatamente. É incrível isso. Isso acho que é um poder de concisão brutal. Empinando o corpo o corpo do São Jorge e o dragão, tudo isso, digamos, de certo modo, por isso que eu falei que parece que condensa tudo e compacta tudo e aparece no espaço. Porque é uma coisa, só o cavalo empinando, você fala assim, bom, isso vai ocupar um espaço muito grande e não ocupa. Não ocupa. E ocupa ao mesmo tempo, né? Tanto é que quando você vai montar a exposição, você vê como eles são fortes, como eles precisam de espaço. Pois é, quando a Vilma falou, olha, que espaço a gente vai usar da galeria, a Vilma na época falou, vamos usar os 2 andares. Eu não tinha claramente a ideia do espaço na cabeça, mas eu nunca imaginei que a gente ia precisar dos 2 andares. E quando a gente fez a montagem da exposição, quase não cabia. Porque, de fato, elas precisam de muito espaço. A Galeria Estação tem 3 andares. E o segundo andar da galeria é o andar onde nós costumamos fazer exposições temporárias. Mas, em algumas ocasiões, a gente precisa ocupar ou a galeria toda, ou 2 andares, como foi o caso do Antônio de Dedé, porque seria impossível mesmo colocar essas peças tão fortes, todas no mesmo espaço. Não é? E é engraçado isso, é uma espécie de paradoxo, né? Porque, por um lado, elas exigem muito espaço, e depois, por outro lado, elas são super finas. Lembrando de Jacomete, quase aquilo que aparece assim. É fantástico isso, né? Eu acho lindo. Porque não é uma questão de centímetros, né? Ou de metro, é uma questão da não é de massa, não é de que massa, ele constrói, né? e que elas transmitem, né? Teve um outro episódio bem interessante, que foi o fato de que eu levei um computador com as imagens para que ele pudesse nos ajudar a rever nomes. E a gente queria também que ele visse, que ele desse um pouco a opinião. Foi super interessante, porque mostrei no computador, a gente fez um slideshow para ele, Porque ela tinha no computador as fotos de peças que ele fez há muitos anos, e que nem lembra, não estavam mais com ele, estavam guardadas em outra galeria, e a gente ia trazer para essa exposição. Então ele nem lembrava mais das peças. Então, de repente, a Roberta foi mostrando para ele fotos de muitas peças antigas,
que é uma coisa que pra gente hoje em dia é muito comum. Você vê foto, vê computador, a memória. Agora, para ele, aquilo foi uma coisa muito nova. Sim, foi uma redescoberta. Não só para ele, como para a família toda. Então, todo foi mundo juntou foi uma cena muito bonita. Tanto que eu botei até uma foto no catálogo, porque a Roberta a gente ficou um tempão nessa brincadeira, que foi quase uma brincadeira, e a Roberta mostrando para ele cada peça, e ele dizendo o nome da peça, se tinha... E eles muito surpresos, de repente aquilo vinha, né? De novo. De longe. Então foi super bacana, foi um momento muito bacana, né? Especial mesmo. Foi especial para você também? E você ali, eu lembro de você ali agachadinha, com o computador no colo. E a gente chegou e ele fez uma entrevista de quase 3 horas com a gente. Contou um pouco toda a história, desde a origem, a conversa dele com o pai, o início dos trabalhos com barro, como ele começou numa olaria, que acho que é um caminho bastante comum, né, Zil? Para o artista popular. É bastante comum, e principalmente começar fazendo brinquedos. Vitalino, que é um artista tão importante, começou fazendo brinquedinhos de barro que levava para a feira a mãe, ele ia para a feira com a mãe. E aí ele aprendeu a vender aqueles brinquedinhos, né? Mas aquilo quebrava muito, então quanto mais quebrava, mais ele fazia. Então esse percurso do Antônio de Dedé, o fato dele começar com barro é comum, sim. Ele contou um pouco da vida, um pouco dessa mudança, né, para madeira, o fato de que no passado existia muita madeira naquela região e que hoje em dia já não existe, então com que tipo de madeira ele trabalha, né? Ele falou dos materiais, das madeiras e tal. Falou. São madeiras da região. Nem todas são madeiras. Eu acho que originalmente sim. Hoje em dia não mais. Eu acho que esse comércio é mais fácil. Porque mesmo porque na região não tem mais quase madeira. Então ele muitas vezes tem que trazer de longe. Sei. Não é mais a madeira da região, né? Agora ele gosta de conversar, não é? Gosta muito. Não é? Ele gosta de conversar e ele sorri muito. Ele é muito sorridente, é muito leve. Tudo, né? Ele está sempre rindo, tudo. É engraçado, porque olha as figuras dele, estão sempre sorrindo, estão sempre mostrando os dentes. Sabe? E ele está sempre sorrindo também, ele está sempre muito alegrinho, quase como os pássaros do São Francisco, não é mesmo? Ele é muito agradável. O que mais que você lembra, assim, que chama a sua atenção? Eu lembro muito dessa casa, né? Eu acho que essa casa foi um impacto entrar na casa, eu acho. A gente chegou, enfim, de carro numa região que é bastante simples e numa casa bem escura, né? Escura. Logo no início, na entrada da sala, eu conto isso no texto, porque para mim foi um impacto. Aquela escura e uma imagem do São Sebastião, branco, assim, ó, grande, imponente, dentro da casa, quase que não combina com aquele cenário ali, né? Logo atrás tem um jardim grande e um pomar, né? Bem brilhante. Sei. E é dele essa imagem de São Sebastião. Não está aqui agora, mas foi para mim um impacto, assim. Então, logo atrás, um quintal, ele terra batida, mas com muitas, um pomar mesmo. Árvores frutíferas. Abacate, azeitona, coqueiro, jaca. Assim, tem um universo assim, né, assim, muito jeitoso, familiar, muito comum no Nordeste. Muito afetivo, muito né? Afetivo. Acho que é isso. Porque fruta tem sempre essa coisa, né, engraçadinha de ter, né, para criança e para aquela familhinha, assim, porque ele fala dos filhos como se fossem umas crianças muito pequenininhas, né? Ele já tem netos, ele é enorme. Vários filhos já estão casados. Ele fala como se fossem crianças. Tanto que ele não podia deixar os filhos para vir para cá, né? É uma grande preocupação para ele. Não teve jeito. Seria interessante vê-lo aqui, Seria né? muito interessante. Teria sido muito interessante vê-lo aqui circulando no meio das peças destacadas no
Eu aqui, fico em outro lugar, em outro espaço, em outro ambiente, para ele ter uma ideia eu fico dessa tentando transposição, né? Fico tentando imaginar como é que seria, quer dizer, como é que ele, que ele ia sentir, quais os comentários que ele faria, mas não sou porque capaz. ele é muito vaidoso. Quando eu fui lá para fazer o filme a primeira vez, eu fui no primeiro dia e aí eu conversei muito e não tirei uma foto. E disse que no dia seguinte eu iria tirar foto. No dia seguinte ele estava todo de banho tomado, uma camisa nova, todo arrumadinho, porque perfumado para posar de artista. Perfumado para posar para foto. Ele não estava com a roupa que ele fica trabalhando na ateliê. Eu acho interessante essa menção a essa exposição em Paris e a visita do Velho ao Louvre, porque, salvo engano, os dois participaram da mesma exposição. Sim, o Antônio de Dedé participou. Também participou. E a Fundação Cartier adquiriu 3 trabalhos dele que estavam na exposição, tamanho sucesso ele fez. Quer dizer, ele também é um artista que tem essa envergadura, né, internacional já, assim, mas a gente pode falar isso. E eu fico muito impressionada com essa ideia da consciência do próprio trabalho e a consciência de si no mundo, isso que você falou, né, que o velho vai no Louvre se sentir em casa, né, e ele não consegue sair de casa, o Antônio de Dedé, não sai de casa de jeito nenhum. E a gente não sabe se ele está com medo de avião, a gente não sabe se ele não consegue mesmo sair de casa. Também, às vezes, tem muito artista do meio contemporâneo que não gosta de... Que não sai de casa também. Não sai de casa, não gosta de participar de... O Amilcar de Castro, ele não ia, até bem tarde, ele não participava das vernissagens dele. Ele não ia. Não, gente. Mas a outra galeria que eu tive, a Galeria de Arte Paulo Vasconcelos, que nós inauguramos em 1987, nós inauguramos com uma exposição do Amilcar de Castro, e ele estava presente. Não, então, ele mais velho, ele passou a participar. Mas durante muitos anos, ele não ia nas vernissagens. Que coisa! Deve dar um nervoso, né? Uma preocupação, um medo mesmo, do sucesso, do insucesso, né? Como será que vai ser? Uma coisa de se expor, né? Diga, Roberta. Tem uma cara de outro lugar, né? Eu não consigo imaginar isso. Uma casa escura e essa galeria aqui terminada. Seria quase uma agressão, né? Quase uma agressão. Quase uma agressão. Eu acho. No caso dele, eu acho. É um sacrilégio, né? A gente pode começar a acostumar se vocês mandarem fotografias para ele das peças no espaço. Aqui ele começa a acostumar a ver como é que é isso destacado e mesmo ele estaria fora do lugar aqui. Ele estaria deslocado. Mas as peças dele não estão fora do lugar aqui. Não, aqui está tudo certo. Está tudo ótimo. Está tudo certo. Nem aqui, nem na Fundação Cartier em Paris. Estavam lá, eu vi. Você viu, né? Estavam muito bonitas. Estavam muito bem colocadas. Ele estava muito bem colocado em Paris. Assim como está aqui. Não é? Alguém mais tem mais alguma coisa? Eu quero contar uma peculiaridade, porque durante o processo da pesquisa também, que eu fui lendo bastante coisa para escrever esse texto, e eu descobri uma coisa curiosa no fundo, que é o fato de o Hermeto Pascoal também cresceu nessa cidade, na Lagoa da Canoa. Então, a Lagoa da Canoa é um lugar pitoresco, assim, distante, mas é um lugar importante. Olha. E agora lembrando, você preparou a trilha sonora para a exposição. Porque o Hermeto Pascoal também fez um show em Montreux em que ele faz uma jam session. Eu acho que em parte era uma trilha composta, mas tinha um tanto de improvisação. E essa trilha essa música se chamava Lagoa da Canoa. Eu achei que era quase inevitável trazer para cá, né? Claro. Eu achei que combina, tá tudo certo, tá tudo no lugar. Que também tem essa cara de uma coisa absolutamente local, absolutamente universal, totalmente, assim, com esses valores, que são esses valores que falam para todo mundo, né?
assim como a própria música do Hermeto Pascoal, que também tem essas características. Eu achei que era pertinente. Muito pertinente. Então, amanhã a abertura terá a trilha sonora do Hermeto Pascoal, que foi criado em Lagoa da Canoa, a cidade do Antônio de Dedé, né? Quero agradecer vocês todos por terem comparecido e espero vocês amanhã para o nosso coquetel de abertura. Muito obrigada.